Desde os tempos mais antigos, a Bíblia menciona construções gigantescas que desafiam a lógica humana. Obras tão impressionantes que até hoje deixam cientistas e arqueólogos sem respostas definitivas. Como civilizações antigas, sem a tecnologia moderna, conseguiram erguer essas maravilhas? Teriam recebido ajuda de algo além da capacidade humana? Neste vídeo, vamos explorar algumas das maiores construções citadas na Bíblia e os mistérios que as cercam. Desde o início da humanidade, o desejo de alcançar o impossível levou civilizações a desafiarem seus próprios limites. Monumentos grandiosos foram erguidos ao longo dos séculos, deixando marcas de ambição e genialidade. Entre essas construções, poucas são tão misteriosas quanto a Torre de Babel. Segundo a Bíblia, esse era um projeto ousado, que buscava alcançar os céus e conceder um poder inédito à humanidade. Mas como povos antigos poderiam ter construído algo tão extraordinário? E por que sua história teve um fim tão abrupto? A Bíblia conta que, após o dilúvio, os descendentes de Noé se multiplicaram e se estabeleceram na planície de Sinar, na Mesopotâmia. Com uma única língua, decidiram erguer uma cidade grandiosa e uma torre que chegasse ao céu. O objetivo era claro: evitar que fossem dispersos pelo mundo e concentrar seu poder em um só lugar. Eles usaram tijolos cozidos e betume como argamassa, uma tecnologia avançada para a época. No entanto, essa determinação despertou a ira de Deus. O Senhor desceu para observar a construção e, percebendo o potencial do povo, confundiu sua língua e os espalhou pelo mundo. Assim, a torre foi abandonada e a cidade passou a se chamar Babel. Mas essa história seria apenas uma lenda ou há evidências que provam a existência da Torre de Babel? Muitos estudiosos acreditam que o relato pode ter sido inspirado nos zigurates da Mesopotâmia. Essas construções, semelhantes a pirâmides escalonadas, eram templos dedicados aos deuses e podiam ser encontradas em várias cidades da região. O maior deles era o Etemenanque, um zigurate de Babilônia, que, segundo registros antigos, tinha mais de 90 metros de altura. Ele foi construído milhares de anos antes de Cristo e, por séculos, foi uma das maiores estruturas do mundo. Mesmo assim, os zigurates conhecidos ainda não explicam completamente a grandiosidade atribuída à Torre de Babel pela Bíblia. O historiador grego Heródoto, que visitou Babilônia no século V a.C., descreveu uma construção impressionante, com uma base gigantesca e degraus que levavam ao topo. Mas o que aconteceu com essa torre? Foi destruída pelo tempo ou por um evento súbito, como descrito na Bíblia? Algumas escavações arqueológicas sugerem que grandes templos da antiguidade podem ter desmoronado devido a terremotos ou invasões. Ainda assim, a ideia de uma construção inacabada e abandonada após a confusão das línguas continua sendo um dos maiores mistérios da história. Além da questão estrutural, há o mistério da dispersão das línguas. Como um único evento poderia ter causado a divisão dos idiomas? Cientistas acreditam que as línguas se desenvolvem gradualmente ao longo de milhares de anos, mas a Bíblia sugere uma mudança repentina, algo que desafia as teorias tradicionais da linguística. Até hoje, a origem das línguas é um tema polêmico e não há um consenso sobre como surgiram tantas variações em tão pouco tempo. Seja um mito ou um fato real, a Torre de Babel continua intrigando estudiosos e arqueólogos. Seu propósito era unir toda a humanidade e desafiar os limites impostos pelo Criador. Mas no fim, seu fracasso teve o efeito oposto: a dispersão da humanidade. No entanto, essa não foi a única construção mencionada na Bíblia que impressionou gerações. Séculos depois, outra obra monumental foi erguida,
dessa vez em Jerusalém. Um templo majestoso, construído para ser a morada de Deus na terra, o Templo de Salomão. Diferente da Torre de Babel, a construção do Templo de Salomão não foi interrompida, mas seu destino final é igualmente misterioso. Se a torre representava a ambição humana de alcançar os céus, o templo simbolizava algo ainda maior: a presença de Deus entre os homens. Enquanto a Torre de Babel buscava exaltar o poder humano, o templo foi construído para glorificar a Deus e se tornar um local sagrado de adoração. Seu projeto utilizou materiais raros e técnicas avançadas que até hoje intrigam especialistas. Mas como um reino pequeno como Israel conseguiu construir algo tão impressionante? A resposta pode estar na aliança entre Salomão e Irã, rei de Tiro, uma potência marítima da época. Os fenícios eram mestres na arquitetura e na engenharia, fornecendo madeira de cedro, artesãos habilidosos e conhecimento em construção. Além disso, milhares de trabalhadores foram recrutados, incluindo estrangeiros e escravizados. O resultado foi uma obra monumental, que se tornou o centro espiritual e político do Reino de Israel. Apesar de sua grandiosidade, o templo não durou para sempre. Em 586 a.C., o rei Nabucodonosor Egíndio, da Babilônia, invadiu Jerusalém, destruiu a cidade e incendiou o templo, levando os israelitas para o exílio. A destruição foi tão completa que, séculos depois, restavam poucos vestígios da construção original. Mesmo assim, o templo permaneceu vivo na memória do povo. Após o retorno dos exilados, um segundo templo foi erguido, embora menos grandioso que o primeiro. No século I a.C., o rei Herodes reformou e ampliou a construção, tornando-a uma das maiores obras do mundo antigo. Mas, assim como o primeiro, ele também foi destruído. No ano 70 d.C., os romanos, sob o comando do general Tito, arrasaram o templo, restando apenas algumas ruínas, como o famoso Muro das Lamentações. Se o Templo de Salomão já é impressionante, há uma construção bíblica ainda mais misteriosa. Uma embarcação gigantesca, supostamente construída por um único homem para sobreviver a um dilúvio global. Estamos falando da Arca de Noé. Mas será que um barco tão grande poderia ter sido construído na época? Ele seria capaz de abrigar tantos animais e resistir a uma inundação catastrófica? Essas questões nos levam ao último capítulo, onde vamos explorar o mistério da Arca de Noé e as inúmeras tentativas de encontrar seus vestígios. Assim como a Torre de Babel e o Templo de Salomão, a Arca de Noé representa mais do que uma simples construção. Ela simboliza momentos decisivos na relação entre Deus e a humanidade. 3 edificações grandiosas, cada uma com um propósito diferente: desafiar os céus, abrigar a presença divina e preservar a criação. Até hoje, essas construções continuam envoltas em mistério, deixando estudiosos e cientistas sem respostas definitivas. E aí, curtiu esse conteúdo? Se você chegou até aqui, é porque realmente gostou do vídeo. Então, já deixa o like agora mesmo, porque isso ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. E se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Ah, e não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele amigo que vai curtir também. Isso faz toda a diferença e ajuda nosso canal a crescer cada vez mais. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.